Olha, ontem os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski tomaram posse na presidência e vice-presidência do TSE. No discurso, Alexandre de Moraes afirmou que vai combater a disseminação de fake news durante o processo eleitoral e afirmou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de destruição da democracia. O novo mandato será de 2 anos e a gente fala sobre esse assunto com o cientista político Cristiano Noronha. Tudo bem, professor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago, pelo convite. Bom dia, Adriana. Obrigado. Professor, esse posicionamento do TSE, obviamente que não é uma novidade, Alexandre de Moraes já vinha falando nesses termos em últimos discursos, mas eu pergunto, que posicionamento, que recado que o TSE manda nesse momento? Bom, Thiago, o principal, no meu entendimento, caso provocado, né, o TSE dá uma resposta dura à questão de agressões verbais. Vale dizer que ontem a gente já viu o início da campanha, duros ataques entre os candidatos simultaneamente, lembrando que o TSE, para a justiça, de uma forma geral, para se manifestar, ela tem que ser provocada. Então, a julgar pelo primeiro dia de campanha dos candidatos que a gente viu ontem, o TSE vai ter muito trabalho. O ministro Alexandre de Moraes também se preocupou em fazer uma declaração veemente em defesa das urnas eletrônicas, né? Inclusive, quando ele fez essa defesa, ele foi aplaudido longamente por aqueles que estavam presentes na sessão do Superior Tribunal Eleitoral na noite de ontem. Mas, especificamente, essa questão de que liberdade de expressão não significa necessariamente liberdade de agressão, ou seja, muito provavelmente o TSE vai ser muito duro na análise desses processos que provavelmente devem chegar à Corte Eleitoral. Bom, na sequência das perguntas dos comentaristas, peço para os comentaristas serem breves. Hoje o nosso tempo está mais curto por causa da sabatina da última hora. Amanda Klein. Oi, Cristiano, bom dia. Vou te perguntar, você deve ter visto a pesquisa Quest, que saiu agora de manhã, mostra o ex-presidente Lula 45, Bolsonaro com 33, uma oscilação de 1 ponto para cima de cada um deles em relação ao mesmo levantamento de 2 semanas atrás. Mostra também que a avaliação positiva do governo Bolsonaro vem aumentando, paulatinamente a negativa vem caindo, mas parece que isso ainda não se traduziu em votos. Que análise você faz desse contexto aqui, às vésperas do início da campanha em rádio e TV? Olha, Amanda, as pesquisas, a gente vem falando aqui que muito provavelmente o início do pagamento do auxílio ele deve repercutir nos índices de intenção de voto. Como a gente já vem vendo aí, já vem percebendo na avaliação do governo, né? Mas esses pagamentos começaram na semana passada e eles são diluídos ao longo do mês. A gente vai tem pessoas que até agora devem receber o recurso, mas que ainda não receberam, porque ele é faseado ao longo do mês, né? Então, a tendência é de que, à medida que aumente a popularidade do governo, tenda a aumentar também os índices de avaliação, os índices de intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele precisa fazer uma conversão de que, de fato, a vida das pessoas vai continuar melhorando. E isso se espera que aconteça durante a campanha que começou. Na próxima sexta-feira, dia 26, começa no rádio e na televisão. E aí a gente deve ver um afunilamento maior dos índices de intenção de voto entre esses 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Roberto Mota. Bom dia, Cristiano. Um fator complicador no cenário atual é a conexão que existe entre o STF e o TSE, que muita gente não percebe. O TSE é dirigido por ministros do STF que protagonizaram alguns episódios recentes, como, por exemplo, participação num seminário no exterior, cujo título era Como Retirar um Presidente, uma declaração dada por um ministro também no exterior de que no Brasil já estaria vigorando o semipresidencialismo. Uma reunião de um ministro, né, inclusive na época era presidente do próprio TSE, com embaixadores estrangeiros para falar sobre o sistema de votação. E, por último, né, vale sempre lembrar, a anulação de 2 processos criminais que já tinham sido transitados em julgado em todas as instâncias
do judiciário brasileiro, e o réu, que é a pessoa que era réu desses processos, hoje é um dos candidatos. E aí, essa conexão entre o STF, que está envolvido nesses episódios, com o TSE, não apresenta um problema nosso cenário eleitoral? Olha, aquele ditado, né? Não basta você ser isento, você precisa parecer também. Então, eu considero uma certa imprudência determinadas falas fora dos autos por parte de ministro do Supremo, assim como também participação em determinados eventos. Para mim, isso deveria ser mais, vamos dizer assim, mais cauteloso. Os ministros deveriam adotar, nesse caso, uma postura mais cautelosa. Agora, compõe também a corte do TSE não apenas ministro do Supremo, né? Mas também ministro do STJ e representantes de advogados, como é o caso da OAB, que também tem assento lá. Então, não necessariamente, apesar de ser presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, mas existem também ministros de outras cortes que compõem a Justiça Eleitoral e as decisões são tomadas ali de forma colegiada. Diogo Schelp. A grande presença de autoridades no evento de ontem, algo inédito numa posse do TSE, e a própria presença do presidente Jair Bolsonaro, depois de tantas críticas, pode indicar que ele está disposto, a partir de agora, parar de colocar em dúvida as regras do jogo eleitoral? Olha, essa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário como um todo é marcado por altos e baixos. A gente está numa fase agora, vamos dizer assim, de situação de mais calmaria. Vale lembrar que Alexandre de Moraes e Lewandowski tiveram na semana passada para convidar diretamente o presidente Jair Bolsonaro para participar. Então a gente está numa situação de armistício, né? Mas isso não quer dizer que eventuais atritos possam acontecer de novo. A presença, como você citou, de várias autoridades na cerimônia de ontem é um respaldo à Justiça Eleitoral e também às urnas eletrônicas. E, para mim, ela afasta qualquer a situação ou qualquer possibilidade que muitas pessoas acreditam que pode acontecer, que ameaça não respeito ao resultado das urnas. Qualquer que seja o resultado, ele vai ser acatado, né? Ele vai ser respeitado pelos poderes constituídos, eu não tenho dúvida disso, apesar da gente assistir essas tensões permanentes entre o Executivo e o Judiciário. Bom, conversamos com o cientista político Cristiano Noronha. Muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia.